comunidade Duplo Expresso! Hoje nós vamos falar sobre o genocídio dos brasileiros jovens, negros, pobres, construídos como inimigos. Direito ao ponto. No Rio de Janeiro, a figura do auto de resistência surge como procedimento utilizado para registrar casos de civis mortos por policiais, durante suposta resistência à prisão, que se segue a confronto. A gênese do procedimento denominado auto de resistência se origina do aparato autoritário introduzido no direito penal durante a ditadura militar brasileira, período marcado por medidas excepcionais, como a aprovação da Lei de Segurança Nacional, bem como a legalização da pena de morte durante a vigência do AI-5, a prática clandestina da tortura, do extermínio e da ocultação de cadáveres. O álibi para a matança policial tem nome e se chama auto de resistência. Os estudos demonstram que 60% dos autos de resistência são execuções sumárias, muitas com tiro na nuca. Há também os autos de resistência forjados por policiais, que incluem na cena do crime armas, drogas, para mascarar homicídios. A polícia mata, mas não mata sozinha. Quem habilita e autoriza o massacre é precisamente o Ministério Público e o Judiciário. O Ministério Público realiza os pedidos de arquivamento dos inquéritos de homicídios provenientes dos autos de resistência. E o Poder Judiciário, a partir dos elementos colhidos no inquérito policial, homologa a construção da tese da legítima defesa dos agentes policiais e arquiva as investigações. 98% dos pedidos foram arquivados entre 2010 e 2015. O Judiciário homologa execuções sumárias. A legitimidade jurídica do genocídio é tão violenta quanto um disparo de fuzil. Policiais matam, mas são juízes e promotores que enterram, comportando-se ideologicamente como uma extensão do braço repressivo do Estado, cúmplices dessa carnificina, utilizando-se de um expediente civilizatório, racional e burocrático, com aparência de imparcialidade técnica, para dar forma jurídica a execuções sumárias e construir a legalização de vidas matáveis, chancelando juridicamente a matança indiscriminada dos jovens, pobres, negros, moradores da periferia, construídos como um novo inimigo interno. A passagem da ditadura civil-militar para o Estado democrático de direito não significou a garantia das liberdades. Na prática, o que mudou foi a escolha do inimigo da sociedade. Na ditadura militar, o inimigo era o militante comunista, identificado através do estereótipo do subversivo. No Estado democrático, o inimigo é o pobre, negro, morador da favela. O problema é que o Brasil não viveu uma justiça de transição. A transição democrática foi desacompanhada de uma reforma nas instituições de justiça. A legalidade autoritária do regime militar continuou a ser legitimada sob a democracia. Brasileiros, negros e pobres que nascem na periferia, em favelas, desconhecem a proteção do Estado de Direito. Estão submetidos a um permanente estado de exceção. São brasileiros que já nascem etiquetados de inimigos, tratados como não pessoas, entes perigosos, ervas daninhas que precisam ser eliminadas. A identificação do inimigo nos pobres, negros da periferia os conformam na condição de uma casta de párias, vidas nuas, despidas de qualquer proteção jurídica. O resultado da intervenção federal no Rio de Janeiro conta com mais de 600 mortes por ação policial, registradas até julho de 2018.
Esses brasileiros, categorizados como inimigos, nascem e sobrevivem dentro de uma ocupação militarizada, em um campo de concentração a céu aberto, submetidos a uma infinidade de penas, violências, torturas, humilhações e pânico, sendo uma indistinção estar dentro ou fora da prisão. É o terrorismo de Estado puro, uma guerra civil não declarada contra os próprios brasileiros, jovens, pobres, negros, moradores das favelas, os inimigos dessa guerra, que mata mais que a guerra na Síria. O blindado, carro usado pelo Batalhão de Operações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, popularmente conhecido como Caveirão, tem como lema, abro aspas, homem de preto, qual é a sua missão? É invadir favela e deixar corpo no chão. Fecho aspas. Helicópteros blindados da polícia atiram indiscriminadamente nas pessoas das favelas, com voos rasantes. Os policiais da aeronave disparam rajadas de tiros contra a população. Pessoas são atingidas dentro de suas casas, dentro da escola, comerciantes, donas de casa, estudantes, pais de família, crianças, mulheres grávidas. Uma operação recente da Polícia Militar na favela da Maré resultou na morte de 6 pessoas, onde policiais em helicópteros blindados atiravam indiscriminadamente contra os moradores, próximo a uma escola. Mães desesperadas corriam para salvar seus filhos. Vocês conseguem imaginar seus filhos saindo da escola ou indo para a creche com um helicóptero atirando de bala de fuzil em cima deles? Como vocês se sentiriam? Que tipo de Estado é esse que assassina pessoas? O filho de Bruna da Silva, Marcos Vinícius, de 14 anos, foi uma das vítimas, assassinado na favela da Maré, com um tiro a queima-roupa, caminhando para a escola, de mochila nas costas. Nas suas últimas palavras, o menino disse: mãe, eu sei quem atirou em mim. Foi o blindado. Ele não me viu com a roupa de escola. Marcos Vinícius da Silva acreditou que o seu uniforme escolar poderia livrá-lo do estigma de ser pobre e negro, e teve o seu socorro impedido por policiais que bloquearam a entrada da ambulância. Infelizmente, Marcos Vinícius não sabia que a sua roupa de escola pública seria sua condenação. Abro aspas para o ministro da Justiça sobre a morte de Marcos Vinícius. Você vê uma criança bonitinha, de 12 anos de idade, entrando em uma escola pública. Não sabe o que ela vai fazer depois da escola. Fecho aspas. Com essa declaração, o ministro da Justiça deu licença para matar as crianças pobres, negras do Brasil e assumiu publicamente que criança pobre, negra, com uniforme de escola pública é uma vida sem valor de vida. É uma vida matável. A vida matável tem cor, classe social e local de moradia. O extermínio de uma população específica como política de Estado. A declaração do ministro é simétrica à declaração do genocida turco que matou sistematicamente a população de armênios. Abro aspas. Somos censurados por não distinguirmos entre armênios culpados e inocentes, mas isso é impossível, dado que os inocentes de hoje podem ser os culpados de amanhã. Fecho aspas. A escolha do inimigo e a construção do seu perigosismo social é sempre política e constitui uma licença para matar. A periculosidade
associada a determinada classe de pessoas, é um elemento presente em todo o discurso genocida, conformando um apartheid entre um eles de presumida e potencialmente perigosos, separado do nós. No Brasil, as classes perigosas, o inimigo, está identificado com um estereótipo que recolhe características da população marginalizada e excluída, um conjunto com características sociais parecidas, estigmatizados por uma condição secular de não cidadania. O brasileirinho Marcos Vinícius da Silva, executado sumariamente, morreu com uma bala que atravessou o seu abdômen, sentindo dor e sede. Marcos Vinícius é mais um da Silva que teve a sua vida covardemente ceifada pelo Estado. Mais um para a estatística da política de extermínio de brasileiros, jovens, negros, pobres do nosso país. Novamente, a polícia mata, mas não mata sozinha. A Defensoria Pública e o Ministério Público pediram liminar para proibir tiros de aeronaves em favelas. A juíza em exercício negou a liminar para impedir os disparos contra a população, afirmando que não ficou provado a violação de direitos humanos. Um helicóptero atira contra a população, mata 6 pessoas, entre elas uma criança, o Marcos Vinícius da Silva. Se isso não for uma monstruosa violação aos direitos humanos, o que essa justiça brasileira acha que essas pessoas são? Baratas? A decisão da juíza está em harmonia com uma declaração do coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Abro aspas. A polícia é o melhor inseticida social. Fecho aspas. O que está em jogo aqui é a decisão sobre qual vida pode ser considerada humana e digna. As vidas negras, pobres, da periferia, são vidas indignas de serem vividas em uma sociedade de origem escravocrata que não universalizou o tipo humano digno de respeito, reconhecimento e direitos. Essa política de extermínio é uma política naturalizada e tem uma genealogia. A realeza de Portugal, quando estava no Rio de Janeiro e temendo que se repetisse no Brasil a mesma revolta de escravos ocorrida em 1792 no Haiti, formou uma força policial para controlar as chamadas classes perigosas. A função prioritária da polícia era defender a elite dominante contra as pessoas perigosas e de cor, e também recapturar escravos fugidos. E 200 anos depois, a continuidade dessa herança escravocrata e das classes perigosas associadas aos excluídos e marginalizados. A letalidade policial não é um erro, fruto de maçãs podres dentro de um cesto salubre. O extermínio é uma política de Estado. Os policiais são recrutados, em sua maioria, da mesma classe onde realizam o genocídio, igualmente descartáveis nessa guerra. É uma autodestruição de classe. Abro aspas para uma declaração do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Para cada policial morto, nós vamos formar mais 10, e mais 10, e mais 10. Fecho aspas. Ou seja, policial morto, farda em outro. Um outro instrumento que também habilita a expansão do poder punitivo genocida é a súmula 70. Novamente, a polícia mata, mas não mata sozinha. O papel político
que cumpre o Ministério Público e o Judiciário é de dar sinal verde para o massacre. A súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a súmula do extermínio. A súmula 70 autoriza a condenação de pessoas com base apenas na palavra dos policiais envolvidos no caso. A súmula 70 equipara-se a leis marciais, uma legislação de guerra editada pelo Judiciário para incriminar e autorizar a condenação de qualquer pessoa sem provas. Juízes têm baseado milhares de condenações em massa de brasileiros, negros, pobres da periferia, com base nessa súmula. A súmula 70 permite a condenação sumária dos cidadãos tratados como inimigos internos. Se o acusado corresponder ao estereótipo do inimigo, a ele é negado o status de cidadão, privado de direitos, do amparo legal constitucional. Que tipo de justiça é essa que temos? Em que tipo de Estado a restrita prova oral de alguém é o suficiente para encarcerar e condenar um cidadão? Em que tipo de Estado cidadãos são categorizados como inimigos e não gozam da presunção de inocência, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório? Em ditaduras. A ditadura militar não inventou a letalidade, a tortura e a violência policial. Ela tornou prática de política de Estado, na linha da ideologia da segurança nacional, que foi um discurso construído no período da ditadura, sob a vigência do Ato Institucional número 5, e que persiste na remilitarização da segurança pública, legitimada a partir da reinvenção do inimigo interno, encarnado hoje na figura do traficante de drogas. Para quem quiser se aprofundar mais sobre o pretexto da guerra às drogas, para o extermínio dos brasileiros, negros, pobres, da periferia, e também sobre a inconstitucional lei antidrogas, falei sobre isso no vídeo do Direito ao Ponto, a falácia da guerra às drogas. No vídeo de hoje, me limito a falar sobre a construção desse inimigo interno. E essa construção, para ser eficaz, precisa imprimir medo. Por isso a mídia monopolista, boca dos interesses das corporações transnacionais do capital financeiro, associando a figura do traficante a um ser violento e cruel, identificado com o estereótipo do negro, pobre, morador da favela, incita permanentemente a violência e o ódio aberto e assassino contra os excluídos e marginalizados, e cria um sentimento de solidariedade entre as classes que não correspondem a esse estereótipo, contra esse inimigo estereotipado em comum. E, infelizmente, a classe alvo da seletividade penal também assume essa demanda por lei e ordem, que não é dela, mas produzida midiaticamente. A mídia retirou dos pobres, negros, moradores da periferia, a demanda por igualdade, por políticas públicas de inclusão, educação, saúde, e substituiu pela demanda por repressão, que é uma demanda dos detentores do poder econômico que querem impor uma sociedade de 70% excluído e 30% incluído. Essa é a perversidade, porque a vitimização, ela tem uma distribuição tão desigual como a criminalização. E os pobres são as classes mais vitimadas. E os apelos moralistas da mídia falam diretamente ao coração dessas pessoas que não querem mais ser vitimadas. O que faz essa classe de pessoas votarem, por exemplo, em candidatos que reivindicam mais repressão?
a despolitização do pobre, que não se percebe inserido em uma sociedade dividida em classes, que não autocompreende a sua circunstância social e, menos ainda, política. Por isso, desconhecem a missão do poder punitivo em uma sociedade desigual, que é justamente manter essa desigualdade e que, portanto, o poder punitivo será exercido contra ele, contra essa classe de pessoas indiscriminadamente, porque ela é o inimigo a ser combatido. O discurso da mídia monopolista antidemocrática e dos políticos retiram a capacidade de compreensão e reflexão das pessoas, impondo um único sentido de mundo, o sentido dado pelos detentores do poder econômico, que só querem mais poder policial, que significa controle e neutralização da incorporação das maiorias à democracia, mantendo o mundo marginalizado. A guerra que pedem é entre os pobres. Na medida em que os pobres se matem entre si, aí estão incluídos os policiais. Não terão condições de tomar consciência dessa armadilha penal que faz os oprimidos se tornarem os próprios guardiões da ordem que os oprime. No mundo real, não midiático, o tráfico significa negócio, mais propriamente comércio, uma atividade consensual de compra e venda. A real dimensão do traficante da periferia, muito diferente do sentido criado pela mídia, faz parte da ponta mais frágil do negócio e impressiona pelo grau de miserabilidade. Revendedor da droga tornada ilícita no varejo, sem portar sequer uma arma, sem violência. Essa presunção de violência, colada à figura do traficante e sem previsão legal, e que equiparou o tráfico de drogas a crime hediondo, foi produzida midiaticamente. Os produtores e comerciantes de certas drogas são estigmatizados de criminosos, e produtores e comerciantes de outras drogas agem de acordo com a lei. O caráter totalmente arbitrário e irracional da diferenciação entre drogas lícitas, construídas como boas, e drogas ilícitas, construídas como más, esconde debaixo dos apelos moralistas maniqueístas a criminalização e a estigmatização de uma classe inteira de pessoas, os negros, pobres, moradores da periferia, através da sua associação a determinadas drogas tornadas ilícitas. O traficante, como termo estigmatizante, se tornou um passe livre para ações genocidas do Estado contra essa classe de pessoas. Todo negro, pobre, da periferia, assassinado pelo Estado, é rotulado de traficante. A construção da imagem da pessoa morta como traficante é condição para o pedido de arquivamento dos inquéritos de autos de resistência, bem como a inclusão de folha de antecedentes criminais no inquérito que investiga sua própria morte, o inventário moral de sua vida inteira na declaração prestada pelos familiares e que transforma a vítima de uma ação letal do Estado em apenas um alvo a ser abatido. Finalizo aqui, abrindo aspas para uma mãe, Débora Maria, que teve o seu filho, Rogério, assassinado por policiais militares em 2006. Ninguém queria saber da nossa dor. Delegacias, Ministério Público, vereadores, ninguém. A pena de morte está completamente declarada nesse país que se diz democrático. Fecho aspas. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui
no Duplo Expresso.